O cheiro de poeira aquecida e resina derretida impregnava o ar denso e sufocante do porão. Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu guiava o fio de cobre ultrafino através dos cabeçotes enferrujados da máquina de fita magnética. A textura metálica e fria arranhou a polpa sensível dos meus dedos, um lembrete físico e doloroso de que aquela fita parecia a única coisa que restava de Clara. Eu precisava ouvir os últimos segundos dela antes do acidente. O relógio de bolso no canto da bancada tic-tacava em um ritmo implacável, marcando as 3 da manhã de uma terça-feira sem fim. Ajustei o fone de ouvido sobre as orelhas, sentindo o couro sintético desgastado pressionar contra minha pele suada e febril. O silêncio do porão soava como absoluto, pesado, esmagador. Eu não dormia há pelo menos 48 horas. Posicionei a lâmina de aço no bloco de emenda e respirei fundo, sentindo o gosto amargo de café velho e cobre na boca seca e pastosa. Pressionei a tecla de reprodução. O chiado magnético encheu meu crânio, seguido pela respiração trêmula e frágil de Clara, minha única âncora. O áudio estava profundamente corrompido, engolido por uma estática agressiva que arranhava meus tímpanos. Girei os botões do equalizador com cuidado, isolando a faixa de frequência vocal. Foi quando o chiado de fundo mudou drasticamente. Não representava vento. Não constituía tráfego da rua. Era um som rítmico, metálico e preciso. Tic-tac. Tic-tac. Congelei imediatamente. Aquele som era idêntico ao do meu relógio de bolso, o mesmo que estava a exatos 10 centímetros da minha mão esquerda. Olhei para o espelho do corredor, visível pela porta entreaberta e empoeirada. Meu reflexo estava pálido, os olhos injetados de sangue, porém o espelho não explicava o áudio impossível. A fita era selada pelo departamento de polícia há 3 anos inteiros, lacrada com cera vermelha. Não havia como haver contaminação cruzada. Aumentei o volume ao máximo, buscando uma explicação lógica, contudo o som do relógio na gravação parou abruptamente, deixando apenas um zumbido grave. No lugar do tic-tac, surgiu o som inconfundível de uma cadeira de madeira arrastando contra o piso de concreto úmido. O meu coração disparou no peito, batendo tão forte que doeu profundamente atrás das minhas costelas. Eu conhecia perfeitamente aquele som específico. Era o barulho exato que a minha cadeira fazia quando eu me inclinava para a frente. Eu estava inclinado para a frente naquele exato momento. Prendi a respiração, os pulmões queimando por ar, o suor frio escorrendo pela minha nuca e costas nuas. Através do fone de ouvido, ouvi o som de uma respiração presa, um chiado agudo e desesperado escapando por entre dentes cerrados com força. A minha respiração. A fita não estava reproduzindo o passado. Ela estava gravando o presente. O pânico subiu pela minha espinha como água gelada, paralisando meus músculos. Estiquei o braço trêmulo para desligar a máquina rapidamente, todavia antes que meus dedos tocassem o plástico frio e escorregadio do botão de parar, a estática cessou por completo, deixando um silêncio absoluto. A voz fantasma de Clara preencheu o fone, nítida, cristalina e terrivelmente calma, ecoando dentro da minha mente vazia e aterrorizada. Por favor, não desligue ainda, Elias, meu único amor. Você ainda não chegou na parte exata onde descobre o que eu vi no espelho do corredor. O fio de cobre se partiu com um estalo seco e violento, cortando o ar. O carretel girou livremente, batendo contra o metal frio, enquanto a luz amarela do corredor piscava e morria lentamente. O cheiro de ozônio queimado ainda impregnava o ar gelado do meu escritório, misturando-se ao pó das fitas magnéticas velhas. Meus dedos, agora manchados de graxa preta, apertavam as pontas rompidas do fio de cobre. O estalo seco ainda ecoava nos meus ouvidos, abafado apenas pelo tic-tac irregular do meu relógio de bolso, que eu mantinha sobre a mesa de madeira carcomida. Tentei soldar as extremidades, no entanto o metal estava oxidado,
desfazendo-se em farelos minúsculos sob o calor do ferro. A luz amarela do corredor continuava apagada. Eu precisava de silêncio para pensar, para convencer a mim mesmo de que a voz de Clara não passava de uma alucinação auditiva, um sintoma da privação de sono. Guardei o ferro de solda na gaveta e puxei o fone de ouvido pesado, aquele com as almofadas de couro rachado que isolavam qualquer som do mundo exterior. Encaixei as conchas nas orelhas e senti o vácuo familiar comprimir meus tímpanos. Conectei o cabo auxiliar a um gravador de backup, um modelo analógico que eu mesmo havia restaurado na semana passada. O clique do botão de play foi mecânico, reconfortante. Comecei a ouvir o ruído branco de uma fita de 1998, apenas para ancorar minha mente na realidade física das ondas sonoras. Mas o chiado não era constante. Havia um padrão rítmico, uma respiração ofegante que não pertencia à gravação original. Ajustei os potenciômetros, girando os botões de plástico duro até os indicadores apontarem para o vermelho. A respiração no fone ficou mais nítida, úmida, como se alguém estivesse colado no meu pescoço. Virei a cadeira de escritório bruscamente, derrubando uma pilha de caixas de arquivo. O corredor estava vazio, mergulhado na penumbra, exceto pela porta entreaberta do quarto de Clara. O ar ali dentro era mais denso, com aquele cheiro adocicado de lavanda e remédios que eu nunca consegui eliminar. Sobre a cômoda, o espelho do corredor refletia apenas a escuridão da sala, mas o vidro estava embaçado, como se alguém tivesse acabado de expirar contra a superfície gelada. Caminhei na ponta dos pés até o espelho, sentindo o assoalho de madeira render sob meu peso. Estiquei a mão trêmula para limpar o vapor com a manga da camisa, mas o reflexo não obedeceu ao meu movimento. A silhueta escura no vidro não era minha. Era a silhueta de Clara, segurando o mesmo fio de cobre que eu acabará de romper, e ela estava sorrindo devagar. Seus olhos me encaravam através da barreira de vidro, e ela apontou lentamente para a porta trancada do porão, de onde um som abafado de unhas arranhando a madeira começou a ecoar. O tic-tac alto do meu relógio de bolso parou e o vapor no espelho começou a escorrer, formando letras perfeitas e aterrorizantes na superfície fria e úmida do vidro. As letras no espelho não foram escritas por um dedo. Elas sangravam para dentro do vidro, como se alguém estivesse do outro lado soprando a própria essência contra a superfície fria. Eu não fui embora. O cheiro de ozônio e poeira seca invadiu minhas narinas, sufocando o perfume de jasmim que eu jurava sentir na sala. Segurei o relógio de bolso. O vidro estava trincado, os ponteiros congelados na hora exata em que a fita magnética arrebentou na noite passada. O silêncio que se seguiu aos arranhões no porão foi pior que o barulho. Um vácuo pesado, úmido, que fazia meus pulmões queimarem. Olhei para o chão. O fio de cobre que eu havia rompido não estava partido. Estava descascado, exposto, e as pontas se entrelaçavam sozinhas, como veias buscando uma artéria. Toquei o metal. Estava quente. Pulsava contra minha pele num ritmo lento, compassado com a minha própria respiração. Engoli em seco, sentindo o gosto metálico do medo na língua, e recuei até a mesa de trabalho, tropeçando na própria sombra. A madeira do assoalho gemeu sob meus pés, mas o som não veio de baixo. Veio de dentro das paredes. Eu precisava provar que aquilo era apenas uma alucinação causada pela exaustão. Puxei os fones de ouvido de estúdio, pesados e com as almofadas de couro descascando, e os conectei ao microfone ambiente que eu deixara apontado para a porta do porão. Apertei o botão de gravação na máquina de fita. As engrenagens de metal rangeram, girando devagar, engolindo a escuridão. O chiado inicial me fez cerrar os dentes. Aumentei o volume, sentindo o suor frio escorrer pela minha nuca. Não havia unhas arranhando madeira. O som que invadiu meus ouvidos era o ruído rítmico de uma agulha de vinil roçando no papelão, seguido pelo clique seco de um isqueiro.
E em seguida, a voz de Clara cortou o chiado. Não era um sussurro. Era a voz exata que ela usava quando tomava café na cozinha, clara, sem eco, como se ela estivesse em pé, bem atrás da minha cadeira. Você girou a chave por fora, Elias. Por que você mente para si mesmo dizendo que eu não consegui sair? Arranquei os fones da cabeça, o coração batendo contra as costelas como um pássaro encurralado. Girei a cadeira. O quarto estava vazio. A porta do porão continuava trancada, a fechadura coberta por uma camada espessa de ferrugem que não existia há 5 minutos. Voltei os olhos para a mesa. A máquina de fita continuava girando, mas os carretéis estavam vazios. O fio de cobre quente estava agora enrolado nos eixos de metal, puxando a si mesmo para dentro da máquina, num loop infinito e impossível, sugando o ar da sala enquanto a luz amarela do abajur começava a piscar. O cheiro de ozônio e cobre queimado invadiu minhas narinas, espesso e metálico, deixando um gosto de sangue na boca. Estiquei a mão para puxar o fio da máquina, mas o metal estava incandescente. A pele da minha ponta do dedo chiou, soltando um fio de fumaça azulada. Recuei, esfregando a queimadura na calça jeans, o coração martelando um ritmo descompassado contra o externo. O ar da sala ficou pesado, sugado para dentro das engrenagens da Nagra, que gemia como um animal moribundo. A lâmpada do abajur estourou com um estalo seco, mergulhando o escritório na penumbra. A única iluminação vinha dos 2 medidores VU da máquina, cujas agulhas tremiam na zona vermelha. Tateei o bolso do colete em busca do meu relógio de bolso de prata, precisando ancorar a mente no tempo real. O metal estava gelado, mas quando virei para a luz fraca dos medidores, o vidro estava trincado em forma de teia. Os ponteiros giravam para trás, num tic-tac frenético que soava exatamente como as unhas de Clara arranhando a porta do porão. Um calafrio subiu pela minha espinha, congelando o suor na nuca. A porta do porão. A ferrugem não estava mais restrita à fechadura. Manchas alaranjadas escorriam pela madeira branca, pulsando num ritmo que acompanhava o tic-tac do relógio. Caminhei até lá, os passos abafados pelo tapete, o assoalho rangendo sob meu peso. O frio que emanava da porta era antinatural, mordendo meus tornozelos, trazendo um cheiro fraco de terra molhada e flores mortas. O mesmo cheiro do quarto dela. Ergui a mão trêmula e toquei a crosta de ferrugem. Ela se desfez em pó seco sob meus dedos, revelando o que estava escondido por baixo. Não era madeira podre. Eram marcas. Centenas de riscos profundos, feitos com a ponta de algo afiado, cobrindo cada centímetro da porta. Mas os sulcos não estavam do lado de fora. A madeira estava lascada para dentro, as farpas apontando para o meu rosto. Alguém possuía tentado sair de lá com uma força desesperada. E eu lembrava de ter trancado aquela porta por fora. Tropecei para trás, o ar faltando nos pulmões, a queimadura no dedo latejando em sincronia com a têmpora. A máquina de fita parou de girar. O silêncio que se seguiu foi pior que o barulho, denso, opressor, zumbindo nos meus ouvidos como um enxame. O carretel da direita deu um solavanco violento. Os medidores vos saltaram. E a voz que saiu pelos monitores não era a de Clara. Era a minha. Gravada num tom monótono, clínico, sussurrando bem perto do microfone. Tranque a porta, Elias. Ela ainda não sabe que está morta. Meus dedos travaram sobre o botão de pausa, a pele suada escorregando no plástico. O som da minha própria voz, fria e cirúrgica, ainda ecoava dentro dos fones de ouvido, misturando-se ao chiado estático da fita. O cheiro de ozônio e poeira quente da máquina de fita subiu pelo meu nariz, embrulhando meu estômago. Puxei os fones para o pescoço, o coração batendo contra as costelas como um pássaro preso. Não era possível. Eu não guardava gravado aquilo. Minhas mãos tremiam tanto.
que derrubei a lupa de aumento no chão de madeira. O vidro estalou, seco, no silêncio opressor do porão. Tentei respirar fundo, buscando a lógica fria do arquivista. Era uma montagem. Alguém mantinha manipulado o áudio, sobreposto frequências para me enlouquecer. Arrastei a cadeira para mais perto do carretel, os joelhos batendo na borda afiada da mesa de metal. Peguei a bobina de fio de cobre que usava para desembaraçar as fitas magnéticas quebradiças. O metal gelado arranhou a ponta do meu indicador enquanto eu puxava a fita marrom para fora da máquina, examinando-a contra a luz amarela e trêmula da luminária. Não havia cortes. A fita era contínua. A voz era minha, gravada naquele mesmo microfone, na mesma sala, em um dia que minha mente insistia em não existir. Meus olhos pousaram sobre o relógio de bolso de Clara, abandonado na prateleira ao lado do monitor. O vidro da tampa estava trincado em formato de teia de aranha. Eu sempre dissera a ela que aquele acidente foi um aviso, que o universo nos cobrava mais cuidado. Mas ao encarar meu próprio reflexo distorcido no vidro quebrado, a têmpora latejou com uma dor aguda, cegante. Um flash invasivo. O som de vidro estilhaçando. O choro abafado dela no escuro. O meu próprio rosto no espelho do corredor, sorrindo de leve enquanto eu trancava a maçaneta do quarto dela com uma correia de couro. O ar ficou denso, pesado demais para entrar nos pulmões. Eu não estava restaurando as memórias de um amor perdido. Eu estava reconstruindo a gaiola. A fita continuou a girar sozinha, o carretel da direita movendo-se em câmera lenta. O chiado voltou, mas agora havia um som de fundo, abafado, rítmico. O som de unhas arranhando madeira. Não vinha dos monitores. Vinha de trás de mim. Da porta do porão que eu tinha trancado por fora. A maçaneta de latão começou a girar, lenta e metálica, rangendo contra a fechadura, e a madeira lascada por dentro começou a ceder. Um estalo alto ecoou pelas paredes de concreto. As farpas de madeira voaram no ar, e a fresta escura que se abriu não revelava o corredor de casa. Revelava o quarto dela, exatamente como eu o deixará na noite fria de chuva em que a tranquei. O vento gelado da fresta trouxe o cheiro inconfundível de ozônio e terra molhada, o mesmo aroma da noite em que a chuva inundou a garagem. Meus joelhos cederam contra o concreto úmido, a umidade penetrando a calça jeans. Eu apertei os fones de ouvido contra as orelhas, tentando abafar o som da madeira estalando, mas o chiado da máquina de fita magnética continuava cuspindo estática pelo quarto. É apenas sobreposição de áudio, eu sussurrei, a voz rouca arranhando a garganta seca. Efeito de saturação no magnético. Eu precisava acreditar nisso. Se fosse apenas um erro técnico, eu ainda estava no controle. Passei a mão trêmula pelo bolso do jaleco e meus dedos roçaram o metal frio do meu relógio de bolso. A tampa estalou ao abrir. 3h14 da manhã. O tic-tac regular das engrenagens ancorou minha respiração ofegante. O porão voltou a ser apenas o porão. A porta de madeira maciça estava intacta, a fechadura de latão brilhando sob a luz amarela e trêmula da lâmpada suspensa. Eu soltei o ar que nem percebi estar prendendo. Levantei do chão frio, limpando a sujeira da calça com as palmas suadas e trêmulas. A paranoia estava vencendo, a privação severa de sono criando fantasmas onde só existiam circuitos queimados e fitas virgens. Caminhei até a bancada de trabalho e desconectei o cabo de cobre que ligava o pré-amplificador ao gravador. O silêncio que se instalou foi absoluto, pesado, mas estranhamente reconfortante. Respirei fundo, sentindo o gosto metálico da poeira assentar na minha língua. Eu era Elias Thorne. Eu consertava o que estava quebrado. Eu definitivamente não era o monstro das histórias que Clara inventava para me testar. Peguei o frasco de pílulas azuis sobre a mesa, girei a tampa de plástico e engoli 2 sem água.
O alívio químico começou a formigar na base do meu pescoço, relaxando os músculos tensos. A sala voltou a fazer sentido. As sombras nos cantos eram apenas sombras. A fita magnética havia finalmente parado de girar. Pela primeira vez em meses, eu estava seguro. Foi quando o reflexo no espelho do corredor, visível através da porta entreaberta, capturou meu movimento. Eu estava parado diante da bancada, com as mãos apoiadas na madeira fria. Mas o meu reflexo não. A figura no vidro inclinou a cabeça para o lado, um gesto lento e deliberado, e levou o dedo indicador aos lábios, pedindo silêncio. O frasco de pílulas escorregou dos meus dedos e estilhaçou no chão, espalhando as cápsulas azuis como olhos cegos sobre o linóleo. A máquina de fita, mesmo com o cabo de cobre no chão, começou a girar os carretéis novamente. A voz de Clara sussurrou diretamente na minha nuca, o hálito gelado roçando minha pele. Você esqueceu de trancar a porta de dentro, Elias. O hálito de Clara não tinha cheiro de perfume. Cheirava a formol, cobre oxidado e terra úmida. Recuei, batendo as costas na bancada de madeira fria. O frasco de pílulas azuis já era apenas cacos de vidro e pó sob meus sapatos. A máquina de fita girava em um ritmo frenético, os carretéis zumbindo como insetos presos em uma caixa. Olhei para o espelho do corredor. O meu reflexo não recuou. Ele permaneceu com o dedo nos lábios, os olhos negros e vazios, observando meu pânico com uma diversão clínica e silenciosa. Tapei os ouvidos com as mãos trêmulas, mas a voz dela não vinha de fora. Estava dentro do meu crânio, arranhando a base da espinha com unhas invisíveis. Precisei ouvir a fita. Precisei provar que aquilo era apenas o luto me consumindo, o preço alto de tentar restaurar o que foi perdido. Arranquei o fone de ouvido do gancho na parede, os dedos escorregando pelo couro gasto, e o encaixei na saída auxiliar. O clique do plugue metálico foi seco. Ajustei a voltagem no dial de cobre. Estática. Chiado. E a voz de Clara. Mas não era um diário. Não era o choro da mulher que eu amava. Era o som de uma porta pesada sendo trancada por fora. O clique metálico da chave. O som dos meus próprios passos se afastando pelo corredor escuro. E a minha voz. Calma. Metódica. Fria. Eles não existem, Clara, eu dizia no áudio, o tom de um médico diagnosticando um terminal. Ninguém lá fora te quer. Eu sou o único que é real, engula as pílulas e durma. O ar fugiu dos meus pulmões. O gosto de bile subiu pela garganta, queimando minha língua. Eu não estava tentando recuperar a memória de um amor perdido. Eu estava ouvindo a gravação do meu próprio crime. A amnésia não foi um escudo involuntário contra a dor de perdê-la para uma tragédia. Foi uma lobotomia que eu mesmo me apliquei. Eu apaguei a minha mente não porque não suportei a perda, mas porque não suportei viver sabendo que eu havia quebrado, isolado e enlouquecido de propósito para mantê-la presa em minha própria realidade. Olhei para as mãos. Não eram as mãos de um viúvo em luto. Eram as algemas de um carcereiro. O relógio de bolso no meu colete começou a vibrar contra o peito, marcando um tempo que não existia mais, pulsando como um coração doente. No reflexo do espelho, o meu outro eu baixou o dedo dos lábios e sorriu, um rasgo largo e impossível. A máquina de fita não estava apenas gravando o passado. O carretel da direita estava vazio. A fita estava sendo puxada para dentro do microfone. E do outro lado da porta do quarto, a maçaneta de latão começou a girar lentamente. O botão de latão gira com um clique seco que estala no silêncio como um osso partindo. Uma corrente de ar gélido invade o quarto, trazendo gosto de cobre oxidado e suor azedo. A porta se escâncara, mas não revela o corredor de madeira escura.
Do outro lado há uma câmara claustrofóbica revestida de espuma acústica amarelada, entrelaçada por quilômetros de fio de cobre nu que brilha sob a luz fluorescente. O relógio de bolso no meu peito para de vibrar, tornando-se um peso morto e gelado contra a pele, como se o tempo tivesse finalmente decidido me abandonar. Meus olhos acompanham o emaranhado de fios até o centro da sala, onde uma cadeira de couro rachado aponta para um espelho unidirecional. O meu reflexo no vidro escuro não está mais sorrindo. Ele está do lado de lá, chorando, batendo as palmas das mãos ensanguentadas contra o vidro, implorando para sair. A máquina de fita cospe os últimos centímetros de fita magnética, que se enrolam no chão como vísceras pretas e sem vida. O som que vaza dos alto-falantes não é a voz de Clara pedindo socorro nos seus últimos dias. É o som de uma broca cirúrgica e o meu próprio riso, grave e metódico, ajustando a voltagem de um aparelho que eu mesmo construí para apagar quem ela era. Eu recuo, tropeçando, e as costas batem na parede fria. O papel de parede descasca sob o suor das minhas mãos. A verdade não veio em flashes, mas na textura áspera do fio de cobre que eu seguro sem perceber, cortando a palma da mão. O sangue escorre, quente, pingando no assoalho. Eu não era o viúvo devoto tentando salvar as memórias dela. Eu era o arquiteto do seu inferno, reescrevendo a percepção de Clara até que a única realidade que ela conseguisse aceitar fosse a minha. A culpa era um peso tão insuportável que eu precisei amputar a própria consciência para continuar dormindo na mesma cama. O fone de ouvido repousa sobre a mesa, o cabo de cobre conectando direto à parede. Eu o pressiono contra a orelha, o plástico duro arranhando a cartilagem, e o cheiro de ozônio queima minhas narinas. A respiração do outro lado não é uma gravação. É ao vivo. Ouço o arranhar desesperado de unhas contra a espuma, seguido por uma voz rouca sussurrando meu nome. Elias. A porta abriu. O fio de cobre ao redor do batente começa a esticar, vibrando como a corda de um violino prestes a arrebentar. Eu não apaguei minha mente para esquecer a morte de Clara. Eu apaguei para esquecer onde a tranquei. E o som de passos descalços agora corre em minha direção, vindo da escuridão. Os passos descalços param exatamente atrás da minha cadeira. O gosto metálico de cobre inunda minha boca enquanto o cheiro de terra úmida e ozônio queimado sufoca o ar abafado da sala. Minhas mãos tremem tanto que o fone de ouvido escorrega, batendo no metal frio da mesa de restauração. A máquina de fita magnética à minha frente não está apenas gravando, os rolos giram para trás, sugando o áudio da sala para dentro da bobina com um zumbido grave que faz meus dentes doerem. Eu me viro lentamente. O corredor está mergulhado em sombras, mas a luz amarela do poste da rua atravessa a fresta da janela, iluminando o espelho do corredor. O reflexo não mostra o quarto vazio. Mostra Clara. Ela não está correndo atrás de mim. Ela está arranhando a parede de espuma acústica do outro lado do vidro, os dedos sangrando, a boca aberta em um grito mudo que a máquina de fita captura e converte em estática chiada. O relógio de bolso no meu colete vibra contra o peito, marcando um tempo que não existe. A ficha cai com o peso de um bloco de concreto. O fio de cobre ao redor do batente não foi esticado para manter algo do lado de fora. Eu o estiquei para garantir que nada saísse. Eu não tranquei Clara no porão. Eu a tranquei dentro da frequência de 440 Hz, isolada em uma faixa de áudio corrompida onde o tempo não passa, onde ela nunca poderia me deixar. O suor frio escorre pelos meus olhos, embaçando a visão do espelho. A voz rouca no fone não é um fantasma pedindo socorro. É a gravação original dela implorando para eu desligar o microfone. A porta que abriu não é a do quarto. É a do arquivo de som. O cabo de cobre na parede começa a derreter, pingando faíscas no carpete. A estática na máquina de fita aumenta, e a voz de Clara, agora cristalina e furiosa,
Ecoa por todas as caixas de som da casa, dizendo que ela finalmente encontrou o botão de gravar e agora é a minha vez de ser ouvida para sempre.